Iniciaremos agora o painel de abertura do 3º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde da Abrasco. Será abordado o tema: a luta em defesa da reforma sanitária e da consolidação do SUS no contexto de desmonte do estado de bem-estar social. Assim sendo, nós queremos aqui convidar para coordenar este dispositivo, já presente aqui em nosso dispositivo de honra, o professor Cipriano Maia de Vasconcelos. Convidamos também aqui, já presente, professor da Unicamp e presidente da Abrasco, Gastão Wagner. Queremos convidar o professor Cornelis Van Stralen, por favor, a compor o nosso dispositivo neste momento, que é o presidente do Conselho do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, doutor em Ciências Sociais. Convidamos também o professor Jarnilson Paim, professor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Passamos agora a coordenação ao professor Cipriano Maia. Bem, mais uma vez aí, boa noite, dando continuidade aos nossos trabalhos. Dizer da satisfação imensa de estar aqui nesta mesa, né? Ao lado do professor Cornelis, que nos traz, como presidente do SEBS, que nos traz a reminiscência histórica desse processo de construção. Eu comecei a militar no SEBS ainda quando estudante, lá em 1978, né? E fui daqueles que lia a revistinha que saía a cada período, né? Então, aqui o professor Cornelis traz toda essa carga histórica. O professor Jair Nilson, pela sua produção teórica, por demais conhecida, e que foi fonte dos nossos estudos também. E Gastão, pelo vínculo pessoal, pela orientação que nos deu na oportunidade da formação acadêmica, e com isso a gente resgata um pouco esse debate da reforma sanitária que começava lá em 76 no SEBS, e continua com a produção teórica, inclusive de Gastão sobre a reforma da reforma, que eu acho que hoje ela continua cada vez mais atual. Então, ao propormos o debate, a luta em defesa da reforma sanitária e da consolidação do SUS, no contexto de desmonte do estado de bem-estar social, nós precisamos atualizar esse debate, apontar perspectivas que alimentem, né, a continuidade dessa luta em novas bases. Então, com isso, nós queremos já passar a palavra, nós vamos combinar aqui, dado o avançado da hora, né, já estamos quase 8h30, um tempo base aí, mas é difícil controlar esse painel que está aqui, mas nós vamos propor na sequência o Gastão iniciar a fala, né, depois o professor Cornelis e o professor Jair Nilson, né, como nosso decano, encerraria aí o debate. Vamos propor como base inicial aí em torno de 20 minutos, né, com alguma tolerância, para que a gente consiga resistir, e nós apelamos, porque eu acho que vai valer a pena. Então, vou passar a palavra para Gastão. Então, boa noite de novo. A esperança somos nós. A esperança somos nós e os outros. Só nós somos muito poucos. A gente sempre tem que ter a perspectiva de incorporar outras pessoas, né? A esperança são as pessoas. A esperança são as pessoas e o que conseguirmos, o que nós lograrmos fazer com as circunstâncias,
Estou plagiando o Sartre aqui e todos os outros dialéticos, né? A esperança somos nós e o que nós conseguimos fazer com a crise, com a opressão, com a dominação, com os projetos, com a política, né? Ou seja, é isso. A esperança passa pela reabilitação da política. Queria começar falando para nós estamos num congresso de política. Tem discutido com a professora Lilia Schreiber, quando a gente se encontra em bancas, que a área da saúde coletiva em geral, a ciência em geral, mas a área da saúde coletiva e particularmente a nossa área de políticas, há um debate forte entre alguns que falam em ciências políticas, outros falam em teoria política, né? Ou seja, há um conflito instalado, isso foi discutido em algumas mesas hoje e até ontem no pré-congresso, de ciência, a ciência versus a filosofia, versus as ciências humanas, né? Ou seja, na marcha em defesa da ciência, particularmente nos Estados Unidos, aqui a nossa marcha pela ciência foi contra, principalmente, o corte de 40% do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, Comunicação, Ciência e Tecnologia, da Ciência e Tecnologia, né? Mas lá havia um slogan de política baseada em evidências, né? Eu acho que, na verdade, o que a gente tem que pensar é que a área de políticas é uma área tipicamente que tem as duas faces de Jano, que tem valor de uso e valor de troca, ou seja, que precisa ao mesmo tempo ser baseada em evidência, ser materialista, estudar os fenômenos, ser baseada no concreto, mas ao mesmo tempo a política é uma área, né, que entra em cena, entra em jogo ideologia, valores, moral, ética, que são também socialmente construídos. E nós temos que trabalhar com esse paradoxo, com esses conflitos, com essa contradição o tempo todo. Há uma discussão, inclusive, sobre a capacidade preditiva da suposta ciência política, e uma série de revisões recentes que têm sido feitas, inclusive por sociólogos na Grã-Bretanha, tem indicado que a capacidade de previsão da ciência política é baixa, é quase nenhuma. É 50%. O SUS vai ser um grande sistema universal de saúde ou o SUS vai ser um sistema residual para pobres? As previsões que fizermos hoje têm a chance da moeda, 50% a 50% de... Agora, por que então que discutimos, estudamos, investigamos, usamos evidências concretas, fenômenos concretos, né, para fazer isso? Para esclarecer e orientar e criar condições de possibilidade, vamos retomar esse conceito antigo, de que os nossos valores, de que as nossas ideologias, que os nossos valores éticos e que os nossos interesses, eu saltei isso, os interesses de parte da sociedade, os interesses comuns, os interesses da maioria, tenham mais condições de possibilidade. Então, a nossa ação dos sujeitos, a esperança somos nós, e a discussão de política que a gente vem fazendo aqui, é para orientar a construção de projetos, orientar a nossa ação, para que o SUS seja direito universal, tenha equidade, tenha justiça social, e que a gente aposte na democracia. Não está dado, por evidências, que a democracia elege sempre as melhores pessoas. Não preciso nem lembrar Hitler. Nem por isso a democracia tem que ser abandonada. Está na moda agora, o nosso congresso é de política, gestão e planejamento. Gestão e planejamento são meios. Gestão sem política é tecnocracia. É o discurso demagógico que tem sido feito, né, frente à crise da política, para políticos disfarçados, em geral políticos conservadores, políticos que representam a elite desse país, dizer que são técnicos, que são gestores, não são políticos. A política não pode ser reduzida tampouco à sua dimensão de política partidária. É uma dimensão fundamental da democracia, da construção republicana, mas a política e o movimento da reforma sanitária sabe disso, e fazemos isso, é muito além da política partidária. Por fim, eu vou ser bem rápido, porque eu sou rápido mesmo sempre que eu posso.
E porque a sessão coruja, o Jainilson me soprou ali que sessão coruja é para quem sabe amar, né? Sabe namorar. Então, há uma esperança. Citei você, viu? O tema da judicialização e política, o tema da judicialização e o SUS. Habermas e outros autores já nos indicam que a judicialização das relações sociais indica sempre uma degradação das relações sociais, indica sempre uma degradação da nossa capacidade dialógica, da nossa capacidade de negociação. Quando o SUS falha em garantir necessidades sociais, amplia a judicialização. Não é só por isso. Também por interesses de elites contrariadas, por interesses do setor privado, mas quanto maior é a dificuldade do SUS em atender às necessidades de saúde, mais amplia a judicialização. A judicialização está se sobrepondo à ação política no Brasil, sobrepondo é um exagero, mas está em grande evidência na ação política no Brasil, porque as forças políticas, os partidos políticos, mas também os movimentos sociais, não realizaram uma série de tarefas, entre parênteses, uma série de ações necessárias à construção de uma república democrática e socialista e do direito social e humana, como o Juarez falou isso. Ocupa um lugar vazio. Então, vamos pensar numa concepção ampliada de política, que considere fenômenos, que considere o concreto, que considere a materialidade histórica, concreta de cada época, mas lembrar sempre que estamos defendendo interesses. Não é? O chamado, quando os trabalhadores defendem os seus interesses, é chamado de corporativismo estreito. Corporativismo estreito é não conseguir pensar nos outros, é não conseguir fazer bloco político, é não conseguir pensar em outras classes, em outros agrupamentos, em outros gêneros, em outras etnias, né? Mas democracia é essencialmente a possibilidade de manifestação e defesa de interesses e a capacidade coletiva de compor projetos, interesses comuns, contratos sociais republicanos. Falar para eu virar para lá, viu, para o negócio andar para frente? Afinal, do que se trata a crise? Não é? A crise nossa, sendo rápido, sintético e o mais objetivo possível dentro da subjetividade necessária, é um acerramento da velha luta entre capital empresarial, financeiro, agropecuário e comercial contra setores populares de trabalhadores, autônomos, pequenos produtores, desempregados, mulheres, negros, população indígena. Essa é a crise, esse é o centro da crise. Há uma brutal concentração de capital e de poder político. Estou falando do mundo inteiro, não estou falando do Brasil só não. Estou falando do nosso mundo contemporâneo. Há uma brutal concentração de capital e poder político, de capital, mas também de poder político, no bloco político, desculpa a repetição, a favor do mercado. Essa é a essência da crise. Ao mesmo tempo, há um ataque e desmonte de políticas públicas e legislação de proteção ao trabalho, aos desvalidos, aos idosos, às mulheres, ao fortalecimento de um discurso em que a esperança de presente e de futuro estaria no mercado. E o que mais? Perda. Então, por um lado é isso, é um ataque. Por outro lado, vamos pensar na gente. Vamos fazer uma reflexão sobre quem se opõe a esse contexto internacional de globalização e nacional. Há uma perda de efetividade política de partidos e movimentos que sustentaram reformas sociais e a construção da democracia. Crise de representatividade social, de legitimidade social do nosso lado. Nosso quem, cara pálida? Do lado que não é o do capital, do lado da democracia, do lado da república, do lado dos direitos sociais. Espectro em negrito é um jogo de palavras. Espectro, não é? O espectro da esquerda, porque em geral a esquerda representou esse setor. Há um abandono em diversos graus por esse espectro da esquerda,
espectro de luz, espectro fantasma, nos dois sentidos. Há um abandono em diversos graus da tradição reformista, nem falo revolucionária, da tradição reformista e adoção do receituário neoliberal, como foi definido pela mesa que nos antecedeu, né, social liberal, o liberalismo social contemporâneo, ou diretamente pelo neoliberalismo. Há uma substituição de estratégias pró-democracia e justiça social pelo pragmatismo político, traduzindo manutenção no poder a qualquer custo dos grupos de interesse, dos grupos partidários. A realpolitik se impondo aos interesses da maioria, à necessidade de defesa da democracia. Corrupção e promiscuidade com representantes do capital. Como disse o linguista Noam Chomsky, a esquerda também está indo à caixa registradora do capital. Tem uma discussão aí, acho que o José Maurício se referiu a isso, mas os dois se referiram a isso, que a esquerda acha que os meios justificam os fins. Nós podemos desrespeitar os outros, eliminar os pequenos camponeses, eliminar a classe média, destruir seres humanos, né, na nossa luta, e contemporaneamente, né, em nome de um projeto supostamente reformista e democrático e popular, e principalmente popular ou desenvolvimentista, qualquer coisa, pode-se usar o orçamento público de qualquer forma. E pode-se viver em promiscuidade com a cultura, com o esbanjamento, com a arrogância e com o autoritarismo característico da elite, característico do capital, no Brasil e no mundo. E o Brasil? O Brasil, o governo Temer, é a variante nacional desse fenômeno global. Por isso a gente fala fora Temer. Mas é muito mais complicado do que fora Temer. Conjunturalmente, nós temos que falar fora Temer. É importante, contudo, identificar singularidades do processo brasileiro, várias. Eu vou concentrar na área da saúde. Aqui também há um desgaste de partidos e de governos de esquerda, de centro-esquerda, socialistas, trabalhistas, com vários nomes, e parte importante dos movimentos sociais progressistas. O que podemos fazer? O que podemos fazer? Oposição, com certeza. Oposição, crítica sistemática às contra-reformas, foi chamado de contra-revolução, né? E medidas antidemocráticas. Defesa de direitos, nenhum direito a menos. Eu acho que é estratégico defender a Constituição de 88 e acumular força para ir aperfeiçoando. A Constituição de 88 é cidadã, criou o SUS, está previsto os direitos da mulher, está prevista que temos que erradicar a pobreza, é o primeiro artigo da Constituição. A Abrasco está sendo obrigada nada, porque também a gente quer. A Abrasco está se metendo nessa discussão política. Quando da ameaça do golpe parlamentarista, que redundou no impeachment da presidente eleita, a Abrasco, golpe. A Abrasco, fizemos uma discussão na diretoria, achamos que era pouco, criamos uma rede de todos os vinculados aos grupos temáticos, aos comitês, fizemos uma longa discussão e mais de 90% dos associados disseram: somos contra o impeachment, somos contra o golpe. Isso não é necessariamente adesão político-partidária. Embora essa parte que nos criticou, tem uma parte de nós que nos criticou. Estava nos acusando de nos aliarmos ao partido da Presidente da República. Né? Mas não se tratava disso, se trata da República. A Abrasco foi a favor, houve também oposição, mas mais de 90% a favor da greve geral de 28 de abril. Nós tiramos nota, nós aprovamos, nós lutamos. Entretanto, é preciso mais do que essas ações de resistência agora, elas são super necessárias.
né? É necessário a reconstrução do bloco político por direitos sociais e por democracia. E uma recomposição, não é jogar no lixo, recomposição do projeto político nosso quem? De quem é a favor das reformas sociais, dos direitos sociais, do conceito amplo de cidadania, como foi apresentado aqui, da radicalização da democracia direta, ampliação, de aperfeiçoamento da democracia representativa. Nós precisamos reconstruir a nós mesmos, enquanto movimentos sociais. Eu ouso dizer aqui, reconstruir, inclusive, a vida partidária nesse país, particularmente os partidos que representam esse nosso projeto. Mas nós temos que repensar no nosso projeto. O que nós e a Abrasco poderemos pensar e fazer? Eu queria começar dizendo o seguinte, falar da tradição. A nossa tradição é boa. Nós, Abrasco, o Movimento da Reforma Sanitária, eu considero, né, que nós somos já, desde os anos 70, um movimento social de novo tipo. Hoje foi dito aqui que a luta das mulheres, o feminismo é um movimento social de novo tipo, a luta contra o racismo do movimento negro é de novo tipo. O nosso movimento é um movimento de novo tipo. Mesmo assim, nós temos que repensar. Mesmo assim, nós não estamos imunes à crise de legitimidade, de representatividade. Nós temos que nos repensar. Abraço com a diretoria, nós estamos fazendo isso, o Movimento da Reforma está fazendo. Por que nós somos um movimento de novo tipo? Isso precisa ser conservado, ampliado, reforçado, né? Nós somos um movimento de novo tipo porque nós fomos compondo um bloco político que agregou, dos anos 60, 70, eu assisti à mesa da história da saúde coletiva hoje, né, com a professora Lígia, Lília, Nelson e a... Quem mais? E a Nísia. É um movimento que agregou interesses, culturas, origens sociais, gerações, gêneros, etnias diferentes em torno de um projeto do direito à saúde, de radicalização da democracia, ainda que com ênfases diferentes. Nós nunca ficamos igual, mas a gente conseguia ter unidade em torno de núcleos duros, fundamentais, em momentos fundamentais da luta política, como na Constituinte, como na defesa do SUS, e uma série de outras circunstâncias, como apoio à greve agora do dia 28, a maioria de nós fez isso, né? A democracia do movimento da reforma sanitária, nós nunca lidamos com o conceito de democracia representativa, nem nos conselhos nacionais e estaduais de saúde apenas. Nós pensamos democracia como como construção, como processo, como trabalho, e não como Estado. Nós pensamos a democracia radical em todas as formas de sociabilidade e instituições. Então, gestão participativa mais clínica compartilhada, saúde coletiva compartilhada, produzir saúde, produzir liberdade, emancipação junto, saúde mental mostrou isso, a política de AIDS, contra a AIDS que nós construímos mostrou isso pegou no SUS, é uma contra-hegemonia, é um movimento fortíssimo. Esse é um caminho. Esse caminho precisa ser radicalizado e ser mantido. Nós precisamos ter orgulho disso que nós fazemos. Nós precisamos envolver mais setores nessa luta. O movimento da reforma sanitária brasileira tem história, né? É um movimento sem comitê central. Temos conflito, tem gente que tem mais poder, menos poder, mais experiente, mais capacidade de vocalização, não sei o quê, mas não tem comitê central. A gente faz reunião do movimento da reforma sanitária, não tem estatuto, não tem regimento. De vez em quando é bom ter estatuto, viu? Mas o nosso movimento integra-se por produção de consenso, produção de experiências, baseado nos efeitos da demonstração. Não exige eliminação do diferente para funcionar. A gente vai funcionando. Esse aqui não apoiou muito a greve, mas ele vai voltar em outra coisa. Não apoiou a greve do dia 28, mas quando a gente fizer isso, eles vão voltar. Então, a gente evita produzir adversários entre possíveis aliados. Nem sempre fazemos isso, viu? Estou falando como tendência geral. A gente conseguiu aprovar o SUS na Constituinte e desenvolver um processo de organização considerado radical, enfraquecido pela crise de representatividade. Entretanto, Passou. Entretanto, mais porém, todavia, contudo, entretanto, a barra pesou. E o tempo passou. Hoje, né, há uma hegemonia, falar de outro lado agora, da vida,
Há uma hegemonia de uma visão que o crescimento econômico, por si só, garantiria o bem-estar social. Eu não estou falando apenas dos intelectuais social liberal e dos intelectuais da ciência política. Isso graça entre populações, entre setores de trabalhadores do Brasil, dos Estados Unidos, da França, né? Trata-se de reconstruir a perspectiva, eu estou propondo agora para nós, de que o crescimento econômico, eu estou criticando aqui o nosso desenvolvimentismo, inclusive, a nossa pegada neodesenvolvimentista, de pensar que o crescimento econômico somente sem estar integrado ao desenvolvimento econômico, social e ambiental tem algum sentido. Crescimento econômico sem concomitante distribuição de renda, sem concomitante construção de cidadania plena, sem concomitante direitos sociais, não vai a lugar nenhum. Nós queremos defender o planeta. Outro dia eu estava com um economista conhecido, com a Lígia Bahia na mesa e o Mário presidindo. Ele falou tanta asneira, tanto desrespeito às pessoas humanas e aos trabalhadores, em função do crescimento econômico, da racionalidade econômica. Quando ele acabou, eu virei para ele e perguntei: você tem neto? Você tem neto? Eu queria falar: você gosta do seu neto? Você acha que, se for implementado essas diretrizes duras, brutais, seu neto vai estar vivo no planeta Terra? Seu neto vai estar vivo nas cidades da América Latina, na degradação urbana que nós vivemos? Ao mesmo tempo, há uma crise da legitimidade das políticas públicas. Eu botei aqui efeito não sei se vocês viram o filme, do Daniel Blake, entre outros filmes, que não era bem a saúde, era a área da previdência, que internamente, no cotidiano, os técnicos, os profissionais de saúde, a normatividade, o gerencialismo, agride os direitos, não consegue fechar o SUS, não consegue fechar a Previdência, mas se cria formas de funcionamento, normatividade, de dificultar o acesso, etc., que dificultam. Indo para frente, que atrás vem gente, o SUS tem uma força, que é a existência dele. Esses 25 anos, o que nós construímos, o SUS é muito importante. Eu fui na televisão Globo de madrugada, outro dia cheguei aqui, a Vilma me fez eu levantar às 5 horas da manhã, o temporão falou, e eu ia falar na Globo. Eu pensei, eu tenho que falar alguma linguagem que não seja a nossa, dos sanitaristas. Eu pensei, nenhuma sigla, nenhuma sigla. Falava Sistema Único de Saúde, SUS, porque SUS também virou um nome, substantivo, próprio, forte, mas aí eu pensei, a segunda coisa que eu pensei é o seguinte: eu não posso ficar aqui falando mal do SUS o tempo todo, criticando, mas eu tenho que apresentar os problemas. Então eu tentei apresentar para os ouvintes, telespectadores, que o SUS é muito importante, que vale a pena brigar pelo SUS, vale a pena brigar pela Abrasco, vale a pena brigar pelo movimento da reforma sanitária, vale a pena brigar pela universidade pública. Se não valer a pena, não vamos para lugar nenhum. Por outro lado, se nós não falarmos dos problemas do SUS, da universidade pública, nós não vamos a lugar nenhum. Nós temos que desenvolver essa habilidade. Por isso precisa ter projeto, não pode ter crítica só, não pode ter resistência só. Como nós vamos corrigir o problema de financiamento do SUS? Como vamos corrigir o problema da universidade pública ser política pública e não servir para a elite brasileira, para a classe média alta? Como a ciência e tecnologia do Brasil tem que tratar das populações negligenciadas, das populações vulneráveis, das doenças negligenciadas, e não só servir como laboratório para o setor privado. Como fazer isso? Reconhecer os problemas e para adiante. Eu vou citar o Marx, tem que citar o Marx, O velho Marx, rapidinho. Eu estava relendo, por uma provocação de um aluno que eu gosto muito, ex-aluno que agora está fazendo doutorado. Ele falou assim: professor, vai ler o Sérgio Rouanet, Razão Cativa. Eu já tinha lido quando eu era mais jovem, reli agora, e aí vi essa coisa do Marx. O Marx, analisando a Revolução Francesa,
A Revolução Francesa conseguiu ampliar a república, ampliar a democracia, liberdade, igualdade, fraternidade, e construiu toda uma teoria sobre isso. Os filósofos iluministas, Rousseau, que foi citado aqui hoje. A Alemanha, no século XVIII, depois da Revolução Francesa, constrói o que ele chamou de ideologia alemã, o discurso da intelectualidade, que o Marx considerava que era mais radical do que o discurso dos iluministas. Era mais radical por quê? Porque defendia já a universalidade dos direitos sociais. Só que na prática, devido à estrutura do movimento social na Alemanha, devido à estrutura econômico-produtiva, a aliança dos empresários alemãos com os latifúndios, com o agronegócio da época, o que passava à prática era muito pouco. Eu queria refletir com vocês que, em alguma medida, isso é muito rápido, estou sendo muito rápido. É que, em alguma medida, se a gente pensar no movimento da reforma sanitária, eu já elogiei a gente, nós também fizemos isso. A concepção do SUS é muito generosa, é muito ampla, é muito cidadã. A gente quer que o SUS tenha democracia direta, não só representativa, que tenha controle popular, que tenha participação dos trabalhadores. O projeto nosso de saúde mental é um projeto radical. O projeto nosso de atenção básica à saúde, inclusive o oficial, a Política Nacional de Atenção Básica de 2011, a Política Nacional de Assistência Hospitalar de dezembro de 2013, é muito mais radical do que a nossa realidade. Nos últimos 12 anos, inclusive durante o governo Lula, Dilma, a gente produziu muito mais discurso excelente, que tem influência cultural, que tensiona a hegemonia, etc. Mas tivemos uma capacidade pequena de mudar a vida das pessoas efetivamente que relacionam com o SUS. Tivemos na saúde mental, tivemos na AIDS em alguma medida, é a nossa força. Mas, por outro lado, nós temos que avançar muito nisso. Essa aqui eu vou saltar porque acabou meu tempo já, né? Acabou, Cipriano? Abuso do lugar presidencial, eu vou... Estou lendo aqui para ser rápido. Eu queria comentar com vocês sobre o SUS, né? Eu acho que esse projeto que nós temos que reconstruir, começa uma discussão aí sobre vírgula, sobre palavra, sobre conceito. Acho que a gente tem que seguir o exemplo da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que agregou, que compôs movimentos sociais em torno de um projeto comum, e cada parte continuou defendendo quem queria mais radicalizar a gestão, quem queria radicalizar a estratização, mas nós conseguimos construir um projeto comum. Eu queria falar um pouco sobre o SUS. Novas estratégias para defender o financiamento do SUS. O financiamento do SUS não pode ser defendido sem a discussão de criticar a criação de um novo sistema tributário brasileiro. Rico não paga imposto nesse país, banqueiro não paga imposto nesse país. Se a gente ficar discutindo, eu sou a favor da responsabilidade fiscal, não da que está aí, em todas as coisas da lei, mas contra déficit nas contas públicas. Não podemos gastar mais do que temos, com nada. Agora, nós temos que rediscutir a arrecadação tributária brasileira e, ao mesmo tempo, analisar e divulgar economistas da saúde, estudiosos da saúde, pessoas que têm paciência, habilidade com números, analisar e divulgar o padrão de gasto com o orçamento público. Quando se gasta com a dívida pública, do imposto arrecadado, quando repasse a setor de negócio, em nome do desenvolvimentismo, repasse de 20%, 30%, 10%, a maioria dos municípios está amarrada com o pagamento da dívida pública e os taxas. Então, nós precisamos divulgar ciência com divulgação, numa linguagem, disputar espaço, mostrar que temos, se a gente priorizar, temos espaço para garantir a educação pública, para garantir a saúde pública, para melhorar a vida urbana, para desenvolver transporte público, inclusive como efeito de sair da recessão. Eu não vou falar nisso, porque eu não sou economista, não tem tempo. Isso aqui eu já falei, só eu que estou olhando, vocês não estão, né? Não adianta me apressar que eu demoro mais. Ninguém está me apressando, eu mesmo. É o meu superego. Ai, que desastre. Bom,
aqui eu falei do financiamento, isso eu vou saltar, que eu falei do movimento da reforma. Reforma da gestão do SUS. Não dá para a gente continuar sem região de saúde, gente. Sem um planejamento interfederativo. Não dá, e região de saúde não para fazer planejamento, região de saúde como espaço de gestão. A rede hospitalar e ambulatorial, gostou, Lígia? Não falei média e alta complexidade, mas escrevi. A rede ambulatorial precisa ser, a gestão precisa ser regional. A saúde pública, a vigilância à saúde, a gestão tem que ser regional. Combate às epidemias, né? Está escrito alta e média complexidade, Lígia. E gestão colegiada nas regiões de saúde. No financiamento, eu quero repetir um slogan que eu tenho repetido. Não dá para pedir dinheiro para o SUS sem indicar qual projeto vai. Se é para expansão da atenção básica, se é para terminar com as filas, se é para fazer não sei o quê, não sei o quê. O próximo é priorizar as políticas de pessoal no setor saúde. Chega de gambiarra, chega de ser um assunto não dito, chega de ser um assunto não reprimido. Vamos superar, e quando a gente fala a partir de um lugar restrito, corporativo, jornada de tal categoria, jornada de outra. Vamos pensar política de pessoal, multiprofissional, interprofissionais, para atenção primária, para o SUS. Vamos ser trabalhadores do SUS, vamos fazer concursos estaduais, vamos criar carreira e vamos, junto com isso, responsabilizar a relação com os usuários. O público e o privado no SUS. Se a gente fizer regionalização, se a gente criar a política de pessoal, dá para reduzir o grau de fragmentação do SUS, inclusive liquidar com as terceirizações das organizações sociais. Por outro lado, gente, o SUS precisa de ter relação com organizações não governamentais, com hospitais filantrópicos, com setores privados, para atender as necessidades, o investimento. Só que isso aí tem que ser feito de outra forma. Nós temos que atrair essas instituições para o espaço público, para a lógica pública, participar dos colegiados do SUS, da padronização do SUS, vigilância em saúde. Eu estou terminando, Cipriano. Vigilância e saúde. Tem que integrar. Vigilância e saúde é a saúde pública, estrito senso, ou não? A vigilância e saúde precisa aproximar da saúde coletiva. Quem gosta da promoção à saúde. Nós precisamos construir também carreira nacional, concurso nacional da vigilância em saúde. Nós temos que ser contra o retrocesso imediato do controle dos agrotóxicos, que está ameaçado. Nós temos que lutar contra a violência, nós temos que lutar pela reforma urbana, nós temos que lutar junto com os movimentos das mulheres, da população LGBT, indígena, negra. E eu queria, gente, a Abrasco já fez, mas eu acho que esse congresso, na sua assembleia, tem que tirar notas contra a repressão ao 28 de abril, contra os presos políticos de Goiânia, de São Paulo, de outras cidades do Brasil, contra os ataques a populações indígenas, o povo Gamela, com 10 feridos graves no Maranhão, contra o massacre de Colniza, no Mato Grosso, em que 9 trabalhadores rurais foram assassinados e a investigação não anda. Nós temos que fazer a defesa da universidade pública, e a universidade pública só tem sentido se estiver ligada à escola pública, se estiver ligada à pesquisa. E eu queria fazer um apelo final seguinte, gente. Quando a gente fizer movimento social, inclusive movimento de defesa profissional, defesa da política de pessoal, não vamos fazer contra os usuários do SUS. Vamos fazer movimento e não só greve. Quando fizer greve, vamos atender mais, parar de preencher a burocracia, tira os gestores. Vamos fazer movimento nas universidades, em defesa de salário da universidade pública, evitando o máximo de prejuízo, de atrito, com estudantes, com familiares, com a população, com os usuários. Vamos fazer junto essa estratégia de greves indefinidas. Com isso, a Margaret Thatcher quase que liquida com o movimento sindical trabalhista nos anos 70. Nós temos que fazer políticas sociais articulando no cotidiano, gente, inventando novas formas, ocupação para funcionar, ocupação para vencer a burocracia, ocupação para refletir, para discutir com outros atores sociais, para atender a população, para sair no bairro,
para fazer a defesa desse projeto que nós estamos trabalhando. A Abrasco, modestamente, nós estamos tentando fazer isso. Estamos repensando a diretoria, o papel dos associados, a possibilidade de manifestação não só da maioria, das minorias poderem assinar e manifestar e participar dos debates. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Gastão. Sem mais delongas, passamos a palavra ao professor Cornelis, presidente do SEBS. Boa noite a todos e todos. Na realidade, Gastão deu um programa para a sociedade brasileira. Dessa sociedade, o SEBS também faz parte, e nós comemoramos esse ano, muito orgulhosamente, 40 anos do SEBS. Desde 76, o SEBS tem lutado para mudar saúde, o que inclui um novo sistema de saúde, mas o SEBS sempre tem articulado outros temas. Desde o início o SEBS tem trabalhado com saúde mental, etc. Mas eu acho sempre bom, quando a gente discute o que a gente quer, a gente pensar também um pouco onde estamos. Talvez, sendo de uma outra cultura, a gente pensa, sempre tem a tendência de ser um pouco mais realista do que os latinos. Então eu pensei assim, onde estamos, eu pensei que pensar isso a partir da última tema que sociedade e bem-estar. E quando a gente fala da sociedade e bem-estar, para entender um pouco essa sociedade e bem-estar, nós temos uma tipologia clássica de Gösta Espin Anderson, que publicou um livro em 90, Os 3 regimes do welfare state. Ele analisa esses regimes a partir de 2 critérios. O que ele chama de desmercadorização. A sobrevivência das pessoas é garantida através de direito ou através de mercado. E a estratificação social, o que para a sociedade brasileira é uma coisa extremamente importante. Daí que quando eu falo direito social, eu já falaria imediatamente direitos iguais para todos. Porque nós somos uma sociedade muito desigual. Mas voltando então para a questão da welfare state, ele distingue então 3 regimes. E o welfare state liberal, sociedade de bem-estar liberal, que na realidade é o modelo defendido por aqueles que não querem o welfare state, que querem benefícios baixos para pessoas realmente em situação miserável, e o restante tem que recorrer ao mercado para garantir sua proteção social. É o modelo daqueles que não querem a sociedade de bem-estar. E não é por acaso que o atual governo, na realidade, está propondo esse modelo. Está querendo um país que estava encaminhando com muitas dificuldades, com muitas resistências, para então um outro regime de welfare state, o social-democrata. Um welfare state que tem políticas universais, independentemente da contribuição das pessoas, e que promove então uma sociedade igual. Não é por acaso que países nórdicos da Europa que têm uma welfare state social-democrata
de melhor qualidade, o grande lema das lutas na Dinamarca, Suécia, Noruega, não era somente direito social, era igualdade. Igualdade. E somente, muito tardiamente, eles colocaram nas constituições de direito social. Porque direito social pode confundir também. Falar, todos temos direito social. Mas de que maneira? E nós somos uma sociedade que trata, que vive de desigualdade na vida cotidiana. Podemos ver isso nos nossos serviços. As pessoas não são tratadas de forma igual. Se a pessoa é branca, é tratada de um jeito. Se a pessoa é preta, é tratada de outro jeito. Isso tem pesquisa sobre isso. Então, quer dizer, um welfare state do tipo social-democrata procura igualdade e promove igualdade através de benefícios para todos. E tem um intermediário, o estado de bem-estar conservador, que na realidade é baseada na ocupação. No Brasil, quer dizer, em muitos outros países, o welfare state, o primeiro passo do welfare state era através dos trabalhadores melhor qualificados. No Brasil também ocorre isto. Mas a partir disto começa uma tendência para universalização. Devagar, quer dizer, mesmo o nosso Previdência Social, que até hoje é corporativista, mas teve uma unificação em termos de mais benefícios, etc. Onde estamos, quando a gente discute esses três modelos, é muito difícil classificar o Brasil. Porque o Brasil, por um lado, tem benefícios muito baixos, promove então o mercado, Por outro lado, o Brasil procura ter políticas universais, o nosso sistema de saúde. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que temos que fazer um esforço, uma luta muito grande para chegar a isto. Porque enquanto nós lutamos para um SUS universal, equitativo, ao mesmo tempo teve muita resistência, e resistência não apenas do setor privado. Eu acho que nós temos resistências mais profundas, que é o nível cultural. Veja quanto custou mudar o status da empregada doméstica, que tem ainda uma diferença. Por quê? Não é uma trabalhadora? Então, essa resistência é muito grande. É muito grande. Eu costumo dizer, quando eu passo um mês na minha terra e volto aqui, novamente eu vejo quando nós somos uma sociedade desigual na vida cotidiana. E quando falamos sobre resistência ao SUS, eu acho que nós temos que considerar que o SUS também implica a necessidade de uma revolução cultural. Essa cultura de desigualdade que é cultivada pelas pessoas, as pessoas gostam de ser desigual, tem que ter, mesmo que o SUS tem nichos de boa qualidade, mas a pessoa fala, não, eu prefiro ter um plano, porque com o plano ele se distingue também a outra categoria. Então, eu acho muito importante a gente ver, quer dizer, temos que fazer uma luta política. A mudança, uma cultura, uma revolução cultural implica também lutas políticas. Mas não podemos esquecer essa dimensão,
porque muitas resistências estão nessa dimensão. Quando então fala em termos o que os SEBs têm colocado desde o início, queremos então um sistema de saúde universal e igualitária. É uma luta muito grande, que nos 40 anos os SEBs têm discutido de várias formas. Então, eu acho que nós temos que ser muito criativos para desenvolver novas formas de luta e novas alianças. Eu acho uma grande dificuldade do movimento sanitário tem sido de ser reduzido a movimentos intelectuais, academia, e nós temos ter dificuldade de dialogar com a população. Nós conseguimos dialogar com nós mesmos, mas dialogar com a população é uma grande dificuldade. Tivemos no Brasil experiências riquíssimas de educação popular, mas quando voltamos para a democracia, muitos de nós achávamos que não era mais tão importante. Eu acredito que é um desafio muito grande a gente dialogar com a população e saber também a linguagem da população. Ao longo do direito, nós temos mudado já a nossa linguagem, mas nós criamos, na década de 80, uma linguagem que era muito clara para nós, mas pouco clara para a população. Algumas pessoas dos SEBs me criticam muito pelo fato que eu